eu penso muito também na qualidade dessas informações que a gente está sendo bombardeado. Porque não apenas eu acredito que gera essa estafa cognitiva, informacional, né? Faça a gente entrar em tilt a quantidade, mas muitas dessas informações eu também sinto que são muito precarizadas. Não todas, nem de longe, eu não vou nem falar uma porcentagem aqui, né? Mas eu sinto que em várias áreas do conhecimento a gente também está muito exposto a coisas que são delicadas de um ponto de vista de não representam bem a realidade. E eu não vou nem puxar um lado de politizar a live, começar a entrar em fake news ou alguma coisa assim, que poderia ser um tema super fácil, mas assim, eu até vou evitar esse tema hoje, não sei se você quiser entrar de cabeça aí nesse tema, entra, né? Mas eu tava pensando em puxar a sardinha até, mas pro lado da nossa profissão, Victor, a ideia do como eu vejo informações em abundância sobre psicologia na internet e como muitas dessas informações são precárias, né? Muitos profissionais falando coisas estranhas, pessoas se passando por profissionais ou pessoas que nem estão tentando se passar por profissionais falando coisas como se fossem profissionais. Daí a galera se autodiagnosticando, a galera, sabe, chegando em conclusões muito grandes sobre a vida, o universo e tudo mais, né? E eu fico muito pensando assim, que você acha disso, cara? Né? Saindo um pouco da quantidade e pensando na qualidade agora dessas informações. Legal, legal. Eu tava pensando assim, né, em várias coisas, tava lendo ali também no chat. Eu acho que Eu vou ler o em chat algum agora. grau, eu acho que em algum grau a gente consegue fazer ali uma costura para pegar alguns temas que estão sendo abordados ali. Acho que a máxima é que a internet mexe com a forma com a qual nós nos relacionamos com conhecimento, Hum, né? Esse é o centro, isso é quase uma tese. Quiçá será uma tese que eu vou desenvolver em contextos acadêmicos, inclusive. Mas a internet é um espaço social ali de compartilhamento de informações e é um espaço veloz, é um espaço de pouco tempo ali para a gente dedicar para cada pedacinho de informação, né? A quantidade de informação é excessiva. Eu falei do inchaço socioinformacional, que é impossível de se lidar hoje em dia, e isso traz muita ansiedade mesmo, né? Nossa, para eu saber sobre um assunto tem tanta coisa, tem um universo, tem todos os livros disponíveis. Quando antes, para a gente estudar sobre ansiedade, a gente ia até uma biblioteca local, achava ali um livro, pegava esse livro, lia, é isso. Isso eu agora aprendi mais sobre ansiedade. Hoje, se eu fazer isso na internet, eu nunca paro. Simplesmente assim, que as pessoas estão produzindo conhecimento confiável ou, né, precário sobre ansiedade e de uma maneira ininterrupta, né? E, então, esse inchaço socioinformacional deixa a gente ansioso e também mexe como a gente se relaciona com conhecimento, né? O que eu quero dizer com isso? Querendo dizer que se a internet é a terra do tudo pronto, a terra do tudo fácil, tudo rápido, eu vou consumir, entre aspas, né? Eu vou entrar em contato com conhecimentos que são velozes, que são fáceis, simplistas, e isso também mexe em como eu entendo minha realidade. Então, se eu me informo dessa maneira para todos os temas, a tendência é que eu veja todos esses temas com uma lente simplista. Ah, é isso, ponto, né? Ah, se eu colecionar esses sintomas desse vídeo aqui, eu tenho esse diagnóstico, ponto, né? E isso vale para tudo, vale para política, vale para saúde, vale para psicologia, vale para, enfim, realmente todos os temas. Então é muito delicado isso, a gente se informar por meio de informações precárias, né? Informações que parecem simplificar muito o que não é simples, né? A dimensão psicológica de um ser humano, quão complexo é isso, né? Se fosse fácil, a gente teria uma psicologia una ali, aquela coisa super ali, não, é isso, pá, bola, preto e branco, mas não, é complexo demais, né? E a tendência, até por uma herança, assim,
é a gente manipular alguns conceitos como se fossem tijolinhos, assim, né? A gente tem certeza daquilo, é estanque, né? Esse transtorno é esse daqui, é esse tijolo que eu estou vendo, ele é físico, não há nuance nele, né? Não há sutilezas, não há tijolos diferentes desses, esse é o tijolo. Enfim, Uhum. mas o que eu acho isso, né? Sobre essa profusão, né? De conteúdos precários, né? Sobre psicologia. Eu costumo falar que psicologia é o tema mais fácil de se falar, porque é gente, né? Todo mundo experiencia uma dimensão psicológica, todo mundo experiencia suas próprias convicções, né? Todo mundo acha que, em algum menor, maior grau, né? Acha que descobriu o segredo da vida, né? E acha que descobriu o que é certo e o que é errado, quais são os caminhos válidos, quais são os legítimos. E então todo mundo fala de psicologia sem querer, né? Não é à toa que a gente não tem só a psicologia num campo da dimensão psicológica, né? A gente tem os signos, a gente tem, né, Uhum. inúmeros outros conhecimentos que tentam ali energias, né, cristais, e enfim, tem muito conhecimento. Posso até colocar aqui uma partícula pseudo conhecimento sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo não tem o concretos conhecimentos sobre isso também, né? A gente precisa entender que é um assunto sutil, um assunto delicado, complexo, e a gente nunca vai afirmar que A é igual a B ou A leva a B. Isso não é ciência, né? Ciência é sutil também. Uhum. É em determinadas condições, determinadas coisinhas, caso em companhia com outras, podem fazer determinado resultado, São né? O discurso múltiplas científico. variáveis, né? Exato, exato. E uma coisa que eu percebo bastante, assim, mas isso não é uma coisa que vem da internet e como ela mexe com o nosso conhecimento, é que nós tendemos a, né, ali a ter uma relação muito autorreferente, egocêntrica com o conhecimento, né? Isso é batata, né? A gente isso, enfim, eu vejo ao longo da história, eu vejo hoje, né, de como que se eu me comunico, expresso ali um conhecimento e alguém ilegitima esse conhecimento, eu sinto que eu estou sendo atacado pessoalmente, né? E isso é muita tendência, né? As pessoas cada vez mais elas estão colecionando essas informações, essas visões de mundo, elas expressam na internet, elas são utilizadas por essa expressão, pessoas, e se elas concordarem em uma coisa, eu desligo a live agora, eu saio, né? Então, é batata, assim, né? Então, a gente sempre vai estar em contato com a diferença, e essa diferença me ataca, né? E aqui eu tô tentando seguir aqui, costurar até com essa questão da própria autoestima, né? Uhum. Mas eu posso deixar para depois. O ponto central né? Eu acho problemático, assim, a gente simplificar assuntos complexos. A psicologia ela é extremamente complexa, assim, e a forma como ela está sendo retratada na internet tende a empobrecer muito o discurso público sobre psicologia, né? É muito comum haver essa visão do tipo, a pessoa é esse objeto aqui que eu olho de vários ângulos assim, eu atribuo ali um diagnóstico, né, um catálogo assim, e essa coisa quase psicofisionômica assim, né? Apresentou isso, tem isso ou é É o dessa maneira, checklist. e enfim, obviamente, né, tem nuances também nisso que eu tô falando. Mas o ponto central é que isso contribui muito, né? Autodiagnósticos contribui muito as pessoas deixarem de ir aos profissionais, né? Contribui muito a aderência a pseudociências, pseudoconhecimentos, igual eu falei, né? E é muito mais fácil haver uma, né, ampla divulgação de conhecimentos precários do que conhecimentos confiáveis, né? Na psicologia isso não é diferente. E enfim, então é complexo, né? Chegar nesse ponto, assim, obviamente dá pra gente ir se desenrolando alguns fios disso, mas vou deixar pra gente construir junto. Claro, claro. Eu já tô sentindo o cheiro de que uma boa parte dessas coisas que a gente ainda vai falar vai ter que ficar pra uma próxima live ainda por cima, por mais triste ou interessante que seja falar isso. Tá passando muito rápido o tempo aí. Mas eu gostei muito de tudo que você falou, porque você é,
trouxe uns pontos muito importantes, né? Para não cair naquela justamente ingenuidade que a gente estava falando antes, que a gente justamente estava criticando, né? De é sempre uma coisa boa, é sempre uma coisa ruim, ou é sempre uma coisa neutra. A realidade é um fenômeno muito complexo, né? E eu acho que como que os efeitos que essa disseminação de informações tem também é um fenômeno complexo, que tem momentos em que são positivos, momentos que são negativos, né? Auxiliam ou atrapalham, né? Prejudicam pessoas, grupos e tudo mais. Por alguns lados eu percebo o quanto que a dispersão de várias informações que estavam muitas vezes dentro da academia, né, só dos pesquisadores de determinadas ciências e tudo mais, essa dispersão na internet, essa socialização, vamos dizer assim, no conhecimento, traz muitos benefícios, né? Do tipo, eu vejo quantas pessoas, é, ao verem a psicologia sendo falada na internet, né? Ao verem conteúdo sobre saúde mental, começaram a é, perder a vergonha, o medo, a inibição de pensar assim, poxa, eu deveria procurar um psicólogo, né? Tá tudo bem eu procurar um profissional de saúde mental, né? Eu não sou necessariamente uma pessoa louca, né? Então eu me sinto validado, eu sinto que vendo que isso está sendo mais falado, por exemplo, é uma coisa que me faz com que eu me permita, que eu me autorize a ir cuidar dessa parte da minha vida, né? Então, eu acho que aumentar a consciência das pessoas sobre essa dimensão tão importante que não era tão falada socialmente até pouquíssimo tempo atrás, tem efeitos muito positivos. Porém, também tem efeitos muito negativos, né? É toda uma mistura, né? Um mix, assim, de tudo. E eu acho que você deu exemplos muito bons, né? De como isso pode ser potencialmente perigoso, potencialmente danoso. E eu vou adicionar um ponto que me vem aí, né? Dois pontos, na verdade. O primeiro eu acho que você tem muita razão nesse negócio é, a psicologia é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro. Do nuclear, porque você não vai ter os aparatos e tudo mais, né? Você não vai ter como fazer determinadas coisas. Vou ver um vídeo sobre carpintaria e tal por diversão. Mas eu tô vendo só por diversão porque eu nem tenho casa para montar uma mesa ou algo assim, né? A boa parte da população vai ver simplesmente por diversão. Agora, quando a gente vê conteúdos de psicologia, a pessoa pensa: pô, cara, eu tenho um cérebro lá em casa, eu posso colocar isso em prática, né? A gente sempre tem uma mente, um cérebro, seja lá como a gente queira chamar aí, né? É, mas é fácil da gente pensar, poxa, eu tô desde pequeno, vamos dizer assim, vivenciando essa dimensão psicológica da minha vida. Então, se eu vejo uma coisa, eu já vou colocar em prática ali e a coisa vai indo, né? Então é muito mais papum esse lado. E eu acho que acaba gerando. Esses são conhecimentos que acabam gerando, é, vamos dizer assim, muita influência no dia a dia das pessoas. Né? É uma coisa que vai mudando como a pessoa lida com as coisas.